Pessoal, boa tarde, tudo bem? Infelizmente, ontem por problemas de saúde, eu precisei me ausentar da aula e aí a nossa revisão ficou para trás, tá ok? Eu vou estar fazendo a revisão agora com vocês aí e aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar me encaminhando no WhatsApp. Eu tenho aula no período da noite, mas na hora que eu tiver um tempinho, eu já respondo para vocês, tá ok? Vamos ver como que eu vou fazer o processo aqui para eu estar colando. Só um minutinho. Então aqui no caso, pessoal, eu quero colar para vocês o enunciado que eu já editei para ficar mais fácil a resolução. Então aqui no caso, dada a função real, de variável real, definida por f de x igual a 4 menos 3 cosseno de 5x. Esse exercício aqui nós temos aí nos 3 capítulos que foram marcados para a prova. O que o exercício está pedindo aí para nós? Determinarmos o f de 0. Então, o que nós vamos fazer para resolver esse exercício aí, ó? Vou aqui do lado. Então, se ele está pedindo para nós calcularmos o f de 0, isso significa que na nossa função, onde tem x, nós vamos estar substituindo por quem? Por 0. Então, aqui nesse x, nós também vamos substituir por 0. Isso significa, então, que a nossa função, nós temos aí f de 0. A escrita está feia, estou sem a mesa digitalizadora, estou indo com o mouse, mas dá para vocês irem acompanhando. Então, o que nós vamos fazer? Aonde tem o x, nós vamos substituir por 0. Então, vai ficar 4 menos 3 vezes cosseno de 5x. Vamos fazer a substituição aqui, ó. Então, isso vai ficar f de 0 igual a 4 menos 3 vezes cosseno de 0. 5 vezes 0. Só para entender melhor o que nós estamos fazendo, então aqui tem um parênteses, porque é o arco. O x está no arco, tá ok? Então, f de 0, que nós estamos procurando, é igual a 4 menos 3 vezes. Aqui no caso, ó, 5 vezes 0, isso aqui resulta quanto? 0. 5 vezes 0, 0. Então vai ficar 3 vezes cosseno de 0. 3 vezes cosseno de 0. Portanto, o que nós estamos procurando, f de 0 é igual a 4 menos 3 vezes. 3 vezes quanto? Quanto que é cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 0 é 1. E o seno de 0 é 0. Então, lembrando, cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Isso então vai ficar 4 menos 3 vezes 1. 3 vezes 1, vamos colocar o pontinho aí. 3 vezes 1, 3. Lembrando que primeiro é multiplicação, para depois a subtração. Isso, portanto, é igual a 4 menos 3. Ou seja, 4 menos 3 igual a 1. Perfeito, pessoal? Esse, portanto, é o exercício de revisão, conforme eu tinha combinado com vocês. Vou fazer uns 4 ou 5 exercícios aqui com vocês. Não deixem de estudar os 3 capítulos que foram mencionados para a prova. É a função seno, função cosseno, a função tangente e a função cotangente. Como eu disse em sala de aula, todos têm o mesmo raciocínio de resolução. Todos têm o mesmo raciocínio de resolução. Basta, aí, no caso, você fazer as devidas substituições quando necessário.
e saber os valores do seno, cosseno e tangente de determinados arcos, beleza? Deixa eu pegar um outro exercício aqui que eu selecionei para vocês. Repetindo, não deixem de estudar os exercícios da apostila. E onde fica mais fácil. Aqui, ó, dada a função real de variável real definida por g de x, 5 menos tangente de 4x. Mesmo raciocínio, pessoal, mesmo raciocínio, não muda nada, não muda nada. Então aqui no caso, no lugar do x, nós vamos estar substituindo por quem? Por π sobre 2. No lugar do x, vamos estar substituindo por π sobre 2. Π, 180 graus, 180 dividido por 2, 90 graus. Então o que nós estamos procurando aí na verdade é a função g, 90 graus. Função g, 90 graus. Vou colocar o expoente aqui, 90 graus. Então, lá na função que ele forneceu para nós, aonde tem o x, nós vamos estar substituindo por quanto? Por 90 graus. Isso vai ficar 5 menos tangente, vamos abrir um parênteses porque isso é arco, 4 vezes 90 graus. Quanto que é 4 vezes 90 graus, pessoal? 4 vezes 90, isso vai resultar 360 graus. Então nós temos aí 5 menos tangente de 360 graus. Perfeito? Tangente de 360 graus equivale a quanto? Então se nós formos lá no ciclo trigonométrico, 360 graus é uma volta completa, né? Então 360 graus, a gente sai do zero, 90, 180, 270, 360. O exercício está pedindo para nós tangente de 360 graus. Tangente de 360 está localizado aonde? Deixa eu marcar o eixo da tangente aqui para vocês, ó. Esse aqui é o eixo da tangente, ó. Então nós temos aqui cosseno com sono deitado, seno sem sono em pé, e esse vermelho é a tangente. Então tangente de 360 graus, ó, está localizado aqui nesse ponto, ó. Esse é 360 graus. Ele está no próprio eixo da tangente. Então tangente de 360 graus é zero. A gente volta na função que ele forneceu para nós, a função g de 90 graus é igual a 5 menos 0. 5 menos 0, isso é igual a quanto? A 5. Opa! Portanto, a função g de π sobre 2 é a mesma coisa que 90 graus. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 5. Muito fácil, muito tranquilo. Preste atenção na prova aí, que a minha parte vale 5, dá para tirar 5 tranquilamente. Faça com calma, sem pressa de sair da prova. Estudem, refaçam e refaçam os exercícios. Muito tranquilo, muito. Pegar um outro valor aqui para nós, um outro exercício, ó. Também muito tranquilo. Esse aqui, ele tem exercício parecido em exercícios resolvidos da apostila, tá? Exercícios resolvidos da apostila. Obtenha o valor de K, de modo que exista um ângulo X, tal que seno de X é igual a K sobre mais 7 dividido por 4. K mais 7 dividido por 4.
obtenho o valor de K, de modo que exista um ângulo X, tal que seno de X é igual a K mais 7 sobre 4. Então, se nós, vamos fazer outro aqui, ó. Opa, não quero salvar. Se nós construirmos o sistema cartesiano ortogonal aqui, pessoal, ó, eixo X, eixo Y, então esse é nosso eixo Y e esse é nosso eixo X, com sono deitado, sem sono, em pé, ok? O que o exercício está pedindo para nós aí no caso? Ele está pedindo, obtém o valor de K de modo que exista um ângulo X, tal que seno de X é igual a 4 mais 7 dividido por 4. Ou seja, tanto seno quanto cosseno, se aqui for seno ou se aqui fosse cosseno, não iria interferir em nada. O raciocínio é o mesmo. Por quê? Cosseno com sono, deitado. O valor que o cosseno assume, ele é de menos 1, esse ponto aqui é o menos 1, até quem? Até o mais 1. O nosso cosseno, ele está variando de menos 1 até 1. Portanto, existe um ângulo X, em que o cosseno varia de menos 1 até mais 1. Se o exercício está pedindo seno, professor, qual que é a diferença? Nenhuma. O seno sem sono em pé também está variando de menos 1 até quem? Até mais 1. O seno também varia de menos 1 até mais 1. Então preste atenção. Seno de x ou cosseno de x, a resolução é a mesma. Isso significa que o valor ele está compreendido entre menos 1 e mais 1, não muda nada. Então nós vamos ter menos 1 menor ou igual, vamos achar o símbolo de menor ou igual, ao valor que nós estamos procurando, que é K mais 7 dividido por 4, K mais 7 dividido por 4, ele tem que ser menor ou igual a quem? A mais 1. A resolução é muito tranquilo. Esse 4 ele está dividindo, ele passa multiplicando para os dois lados. Então esse 4 vai multiplicar o menos 1 e esse 4 vai multiplicar o mais 1. Isso significa então que a nossa função ela vai ficar menos 4 menor ou igual a K mais 7 menor ou igual a 4. Tá ok, pessoal? Então, menos 4 ele está dividindo, ele passou multiplicando. Multiplica os dois lados. É uma equação simultânea. Agora, esse 7 mais 7 ele está somando, ele vai passar subtraindo para os dois lados. Vai passar negativo. Então, nós temos lá menos 4 com menos 7 vai resultar quanto? Menos 11. Vai ficar centralizado. Menos 11 menor ou igual a K menor ou igual a quem? Menor ou igual, aí 4 menos 7, ó, aqui eu tenho mais 4 com menos 7, isso, portanto, vai resultar menos 3. Ou seja, o nosso K, para que exista o valor de x, tal que satisfaz essa igualdade, o K eles tem que estar compreendido entre menos 11 e menos 3. Ou seja, pode ser o menos 11, pode ser o menos 10, pode ser o menos 9, pode ser o menos 8, o menos 7, o menos 6, o menos 5,
o menos 4 e o menos 3. São esses os valores que satisfaz a nossa igualdade aí no caso, tá ok? São esses os valores que nós vamos atribuir a K para que exista um X, tal que seno de X é K mais 7 sobre 4. Tranquilo, pessoal? Então, repetindo, esse exercício aí é um exercício lá dos exercícios resolvidos da apostila. E esse aqui eu também retirei da apostila, um exercício bacana que caiu na Unesp. Esse exercício ele caiu na Unesp. Nós resolvemos ele em sala. Então, ó, a temperatura em graus Celsius de uma câmara frigorífica durante um dia completo, das 0 horas às 24 horas, é dada aproximadamente pela função. Então, ele forneceu aí para nós a função. Ele está pedindo para nós determinarmos a temperatura dessa câmara frigorífica às 6 horas. Isso significa que esse T, aonde tem T, nós vamos estar substituindo por quanto? Por 6. Aonde tem o T, nós vamos substituir isso por 6, ó. Então aqui no T, substituo por 6. Nesse T, vou substituir por 6. E nesse T, também vou substituir por 6. Tranquilo? Muito fácil, muito fácil. Então preste atenção aqui, ó. O f de 6, que é o que nós estamos procurando, é igual a cosseno, ó. Simplifica esse 6 aqui com esse 12. Quando eu simplifico este 6 com esse 12, vai ficar π sobre 2. Tranquilo? Simplificando 6 com 12, vai ficar π sobre 2. E π sobre 2 é a mesma coisa que 90 graus. π sobre 2 é igual a 90 graus. Beleza? Perfeito. Então nós temos um T aqui também, ó. Esse T está multiplicando quem? Está multiplicando toda a função. Ele não está multiplicando o arco. Esse 6 multiplica o arco. Esse T multiplica o cosseno. Então eu vou multiplicar isso aqui por quem? Vezes 6. Tá? Menos cosseno, ó, simplifica esse 6 com esse 6. Simplifica esse 6 com esse 6. Vai sobrar π. π é igual a quanto? 180 graus. Então, na verdade, nós estamos procurando o cosseno de 180 graus. Só fiz a substituição. Portanto, às 6 horas, ó, o que nós temos? Quanto que é o cosseno de 90? Lembra lá o cosseno de 90? Ó? 90 graus está aqui, ó. Cosseno com sono deitado, 90 graus. Quando eu rebato lá no cosseno, quanto que vale o meu cosseno? 0. Cosseno de 90, 0. Então aqui nós vamos substituir esse cosseno de 90 por 0. 0 vezes quem? 0 vezes 6. Cosseno de 90 é 0 vezes 6. Menos, e o cosseno de 180 graus, ó. 180 graus está aqui, ó. Esse é o 180 graus. Cosseno de 180 graus está no próprio eixo do cosseno. Cosseno com sono deitado, no próprio eixo do cosseno. Quanto que vale aqui? Menos 1. Então, o que nós temos aí no caso? Esse cosseno está valendo menos 1. Então, vai ficar menos na nossa função, menos 1. Perfeito? Portanto, o f de 6 vai ficar o quê?
0 vezes 6 dá 0. Menos com menos, mais. Regrinha de sinal, não esqueçam, hein? Menos com menos, mais 1. 0 mais 1, isso é igual a quanto? A 1. Portanto, às 6 horas, essa temperatura é de 1 grau Celsius. Às 6 horas, essa temperatura é de 1 grau Celsius. Perfeito, pessoal? Grande abraço para vocês. Boa prova amanhã. Desculpem aí o horário, é que eu cheguei agora há pouco também da outra escola. Estão gravando aí para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Boa prova amanhã e até segunda-feira.